atualmente do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Higienismo e Eugenismo, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá e do Espaço Marx, organizadores deste evento. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes que vieram prestigiar este evento denominado Crítica da Subjetividade, Economia, Política e Direito da Sociabilidade Presente. Antes da abertura oficial, passaremos alguns informes necessários para o bom andamento desta noite. Na entrada, vocês receberam uma ficha de avaliação do evento. Pedimos que a preencham e a entreguem na saída para que possamos conhecer a sua opinião. Quanto aos certificados, eles estarão disponíveis em breve na diretoria de extensão e podem ser acessados pelo site que está em tela. Informamos ainda que na recepção estão expostos para consulta ou aquisição o livro A Busca da Perfeição, o Ideário Eugenista em Pauta, que, organizado pela professora doutora Maria Lúcia Boarini, agrega estudos recentemente desenvolvidos por alguns dos pesquisadores do GEP a respeito dos ideais eugenistas. Contamos também com exemplares de 2 dos livros publicados pelo professor doutor Alisson Leandro Mascaro, o ilustre conferencista desta noite. O livro Estado e Forma Política tece uma brilhante análise sobre o Estado e a política em uma sociabilidade sob a égide do capital, ganhando notoriedade internacional e recebendo elogios do filósofo esloveno Slavoj Žižek, que declarou tratar-se da obra mais importante do pensamento político marxista das últimas décadas. A mesma envergadura teórica pode ser encontrada no seu livro mais recente, Crise e Golpe, que, publicado pela editora Boitempo, desvela as contradições da formação social, política e econômica no modo de produção capitalista, encontrando aí o subsídio necessário para analisar os sentidos da recente crise e do golpe no Brasil. Fator que torna o livro aqui apresentado deveras pertinente e sintonizado com os debates contemporâneos. Os exemplares destas obras estão expostos na recepção para consulta ou aquisição, se assim o desejarem. Ao final deste evento, o professor Alisson Mascaro estará disponível para autografar os livros. Dito isto, vamos dar início ao evento Crítica da Subjetividade, Economia, Política e Direito da Sociabilidade Presente, que foi proposto com o objetivo de discutir a intersecção entre subjetividade, economia, política e direito numa perspectiva crítica. Informamos que teremos 2 blocos de atividades. Primeiro, com a fala do professor Alisson Leandro Mascaro, e em um segundo momento abriremos para a plateia direcionar questões ao convidado. Para compor a mesa de trabalho desta noite, convidamos o professor doutor Guilherme Elias da Silva. O professor doutor Guilherme Elias da Silva é psicólogo e doutor em psicologia pela Universidade Estadual Paulista na área de conhecimento, subjetividade e saúde coletiva. Atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá e professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Convidamos o palestrante desta noite, professor Dr. Alisson Leandro Barbalho Mascaro, para se juntar à mesa. O professor Dr. Alisson é jurista, filósofo do direito, doutor e livre docente em filosofia
Universidade de São Paulo. É professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, implantador de cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições do Brasil. Atua principalmente nos seguintes temas: filosofia e teoria geral do direito, marxismo, Estado e política. Autor, dentre outros livros, de filosofia do direito e introdução ao estudo do direito. Vale ressaltar que as obras do professor Dr. Alisson Mascaro receberam críticas elogiosas de Carlos Rivera Lugo, que reforçou o brilhantismo do professor e o destacou como um dos autores marxistas mais importantes da atualidade em nossa América. Sejam bem-vindos, convidados. Passaremos a palavra ao professor Dr. Guilherme Elias da Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, para proferir algumas palavras de boas-vindas e, na sequência, dar os encaminhamentos ao seminário desta noite na condição de mediador da mesa. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui compondo a mesa e representando formalmente a universidade e recebendo um pesquisador, um professor, e que vai contribuir com a sua análise crítica do processo social, do direito, e trazer uma riqueza de debate para que a gente aqui possa se deleitar disso e aproveitar dessa potência revolucionária que está dentro desse homem aqui. Então, formalmente receber e representar o Departamento de Psicologia, o Programa de Pós-Graduação em Psicologia e todos os grupos de pesquisa que estiverem envolvidos para compor esse evento é uma satisfação enorme. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do professor Alisson Mascaro, que após dias de extenso trabalho, como o de hoje, por exemplo, composto por viagem, participação em banca de doutorado, estar aqui compondo a tripla jornada com seu entusiasmo ético e político na discussão de uma temática tão cara à psicologia, ao direito e, na verdade, a todo e qualquer cidadão. Eu queria também agradecer a participação massiva de todos vocês que preenchem esse anfiteatro e que, muito provavelmente, vêm alimentados por uma ânsia de que aqui possamos criar um espaço de resistência e revolução. Digo isso porque as ciências, psicologia e direito muitas vezes produzem e alimentam tecnologias que servem ao capital e operam subjetividades capitalísticas. Todavia, esse cenário é muito apropriadamente descortinado por Alisson Mascaro, o qual nos convida a uma reflexão crítica sobre como o capital se estrutura por alicerces sociais, políticos e jurídicos, e como, potencializado por Marx, Engels, Althusser, entre outros, podemos analisar as subjetividades capitalísticas, jurídicas e refletir sobre a sociabilidade presente de modo a reencontrar o caminho da estruturação social democrática por meio de micro e macro revoluções econômicas, políticas e das estruturas do saber, do campo psíquico e jurídicas que, por séculos, operaram do lado negro da força, ou melhor, do lado branco da burguesia. Eu gostaria também de parabenizar ao GEP pela organização, mais uma vez, de um evento que proporciona um espaço público e político de discussão congruente com sua história. Eu queria brevemente resgatar a história do grupo, só para que vocês tenham um entendimento da dimensão potente que esse grupo proporciona nessa universidade, que muitas vezes se invisibiliza, né, de tantas ações, mas se invisibiliza, principalmente por um cenário que eu vim discutindo hoje à tarde, como que nós tratamos institucionalmente nossos professores voluntários. E às vezes a gente deixa de dar um reconhecimento formal, porque eu estou aqui hoje representando uma ação que é política e é potente, muitas vezes descortinada e alimentada pela energia de uma professora que compõe o programa de pós-graduação em psicologia,
e uma história da psicologia há muitos e muitos anos e merece essa homenagem, merece a potência que ela tem dentro da psicologia, da saúde pública, das políticas públicas. Então eu queria fazer, em nome do programa de pós-graduação em psicologia, do Departamento de Psicologia, do Espaço Marx e de todo o grupo do GEF, uma homenagem a Maria Lúcia Guarini por estar compondo essas reflexões que se iniciaram já há muitas décadas de luta e que ontem o Pedro Delgado esteve aqui discutindo a reforma psiquiátrica e hoje o Alisson está aqui para debater matematicamente tão cara a nossa sociabilidade e a nossa construção democrática. Eu queria rapidamente só resgatar que, inclusive, isso está no site do GEF, malgrado o fato de que esses movimentos são observados como fatos de um passado distante, os encaminhamentos propostos pela intelectualidade brasileira, tendo como orientação esse ideário, marcou, e talvez ainda marca, as regras de convivência social sobre eugenismo e higienismo. Eugenia e higienismo. Ao proporem ações de ordem social, os higienistas e eugenistas nos legaram exemplares lições de como encaminhamentos visceralmente delineados pelo saber das ciências naturais, sem as necessárias mediações sociais, podem resultar em procedimentos tingidos de preconceitos, nada interessantes para a sociedade humana. Obviamente, a recuperação de fenômenos de períodos históricos distintos deve ser avaliada cuidadosamente, pois podem ter conotações diferentes. Isso significa que os fatos passados e as respectivas interpretações não devem ser transpostos mecanicamente de uma época para outra. Todavia, o resgate do pretérito enquanto cenário de construção do conhecimento científico e suas interfaces ideológicas é, sem dúvida, um dos compromissos do pesquisador. É este compromisso que assumimos com este trabalho do grupo de pesquisa. E gostaria então de dar um último destaque à professora Maria Lúcia Guarini, que é o núcleo no qual orbita essa gama de pesquisadores que vem cotidianamente transformando o mundo, cutucando, questionando e não se resignando às incongruências sedutoras dos discursos pseudo-includentes. Então, a todo mundo que configurou aqui esse evento, ao pessoal do GEP, ao pessoal do Espaço Marx, que estavam trabalhando para fazer isso aqui acontecer, para criar esse espaço político e público e extensionista. Então, eu queria dar minhas saudações em nome do departamento e em nome do programa de pós-graduação. Só para fazer a ponte, então, para passar a palavra para o Alisson, prova desse cenário que não se conforma, não se resigna com esses tipos de discursos sedutores, prova disso é um trabalho que foi defendido hoje à tarde, intitulado Manicômio Judiciário, a contramão da reforma psiquiátrica. Então, a gente não coaduna com processos antidemocráticos e antipolíticos e antissociais, anti-humanos. E aí, posso pedir do doutor Thiago Bagatini. Parabéns, doutor. Passo a palavra para o Alisson, esperamos aprender muito contigo. Muito boa noite a todas e todos. É uma alegria encontrá-los nesta ocasião aqui na cidade de Maringá. Para mim é uma grande satisfação encontrar aqui nesta universidade professoras e professores tão especiais na viva energia de compreensão do funcionamento, no caso aqui deste curso de psicologia, das questões da subjetividade e por todos os demais cursos de que tem notícia, a crítica do nosso tempo e a crítica efetiva das condições da nossa sociabilidade. Eu venho no dia de hoje aqui para o Paraná com uma especial alegria. Saber da existência vossa, saber da vossa luta, saber de vossos interesses, saber que tantos e tantas aqui acompanham estes meus livros, ideias, dialogam com estas reflexões,
me deixa especialmente emocionado, porque há uma sensibilidade que nos une a um horizonte comum a todos nós. Como diziam os velhos filósofos existencialistas, de que pouco cito, mas tiveram um peso em algum momento da história, a prova do maior afeto que se pode ter entre os seres humanos não é olhar um para o outro, mas é olhar ambos para o mesmo horizonte. E o nosso horizonte é o horizonte de crítica, nosso horizonte é o de transformação deste mundo. Eu venho aqui a esta querida Maringá para refletir acerca da subjetividade a partir de uma chave, a partir de um horizonte de crítica. Eu quero começar este trajeto aqui na noite de hoje estabelecendo uma dissociação. Eu quero começar pela faca que corta naquilo que é o ponto cego das leituras teóricas, críticas a respeito da subjetividade, e quero começar explicando e investindo naquilo que é a dissociação entre o que se pode tomar por subjetividade no campo político, no campo jurídico e no campo psicológico e, quiçá, psicanalítico. Senhoras e senhores, basicamente estamos todos em todas as áreas deste conhecimento dito das ciências humanas. Quando críticos somos, estamos todos e todas estabelecendo uma espécie de luta contra esta mônada ideal, contra este modelo bastante frágil e bastante problemático daquilo que seja o sujeito, a subjetividade. Eu digo pelo campo da própria psicanálise, este sujeito não é, esta é a grande descoberta original da psicanálise, este sujeito não é o que pensa ser. Ele é outro, ele é outra coisa. E isto nos dói, porque basicamente eu estou no século XXI, em 2019, estão me gravando, depois me vem pelas redes eletrônicas da vida, e estamos num tempo onde as pessoas, provavelmente aqui em Maringá, seja uma cidade típica dessas questões, as pessoas se definem como cidadãs de bem, pessoas do bem. Então, o dito cidadão de bem é alguém que efetivamente tem uma imagem acerca de si, da sua subjetividade, que não alcança sequer a primeira camada para baixo da sua autodeclaração ou da sua mais, eu diria, superficial compreensão daquilo que seja. Efetivamente, as pessoas se sentem do bem, umas são de Jesus, outras são de Deus, coisas são de Deus, e assim as relações vão se dando num nível de compreensão da subjetividade horrendo. Aplico para as questões políticas. São pessoas que organizam o espaço político porque são gente que tem vergonha na cara. Quem tem vergonha na cara não rouba, não é corrupta. E os senhores observam que esses discursos acerca da subjetividade são dos piores possíveis. As pessoas são boas, ruim é o vizinho. As pessoas têm inclusive aparência de boas. Quem tem a cor de pele diferente da minha, ou diferente da majoritária, ou da mais poderosa, essa pessoa então tem o horror consigo. Existe o sexo que é de Deus, e gente que não tem a sexualidade que Deus espera. As pessoas conhecem bem esses discursos nos dias atuais. Existem comportamentos que são divinos, outros não são. Existem ideologias de gênero, segundo este bestiário que por aí existe. Tudo isso identifica o ser, este sujeito. De tal modo que as pessoas imaginam, inclusive, que o desejo no nível erótico possa ser
uma opção tal que a ideologia de gênero está aqui na UEM, atravessando as nuvens aqui e na cabecinha de vocês, para perverter todas as demais faculdades da UEM, saindo daqui, entrando nas exatas e nas biológicas. O pessoal das humanas vai perverter ideologicamente os puros sujeitos, cidadãos do bem, que fazem conta de equação de segundo grau, enquanto os senhores tiram a roupa aqui na minha audiência, na minha conferência, para fazer sacanagem. Em anos e décadas fazendo conferências pelo mundo para as pessoas mais radicais da universidade, eu nunca vi uma pessoa sem roupa. Então, posso dizer que dessa festa eu não partilhei em momento nenhum. Até com muita tristeza digo isso. Só vejo pessoas as mais corretas, no sentido formal da palavra. Existe uma crítica que se faz a esse sujeito, que não é esse sujeito autoconsciente, que por vontade troca de gênero, ou por má vontade ganhou uma ideologia de gênero. A vontade não é o elemento fundamental que constitui a subjetividade psíquica e psicanalítica. Isto, pelo menos há um século e quase mais meio além de um, já é uma conquista fundamental da humanidade a partir de Freud. Simplesmente não posso dizer, chegou alguém e trocou meu desejo sexual. Alguém me convenceu de que existe uma ideologia de gênero. Não é questão do conhecimento. Esta crítica é uma crítica central da psicologia. Não se faz aqui adestramento de ser humano, de tal modo que, sendo ele um sujeito, ele se torna, com o passar de 4 ou 5 sessões de adestramento, outro sujeito. Esta intersecção profunda entre alguma orientação daquele caminho da psicologia e outra orientação da ciência psicanalítica é uma espécie de fronteira da qual não se pode voltar mais para trás. Isso aqui já é um ponto de não retorno. Todo o problema filosófico da psicologia e da psicanálise, desde o começo do século XX até agora, no século XXI, não diz respeito a voltarmos para trás para sabermos se o sujeito é totalmente autoconsciente e sua vontade controla totalmente a si. Não tem nenhum debate nesse sentido. Qualquer um que venha dizer existem ideologias que venham a perverter bons cidadãos, essas pessoas são pré-ciência. Estão no nível de gente que crê que a Terra é plana. Podem até fazer sucesso e eventualmente já tem aqui no Paraná alguém que advogue por esta tese, mas isso não é ciência. Nem percam o seu tempo, eu não perderei meu tempo para dizer por que não é ciência. Tal qual alguém quer dizer, existe um sujeito, ele é sacrossanto, ele se controla, ele se refere a si próprio a partir do total domínio da vontade. Senhoras e senhores, isso nem ciência começa a ser, não tem nem estatuto para ser objeto de discussão. Questões para além disso, e o debate para tratarmos do sujeito no nível desta intersecção de psicologia e psicanálise, são debates para investigar até que ponto está este resíduo, esta frágil porcentagem de cada subjetividade que tem alguma autorreferência ou algum autocontrole. Isto é a pergunta do residual. Se é possível que nós venhamos a ter alguma modulação concreta daquilo que nos anima. Isto é outra questão. Como é possível fazer esta modulação? Como é possível fazer a cura, a terapêutica, se é que ela existe? Isso é debate do século XX até agora. A cura, a terapêutica. Ou então, nós estamos aqui tampando os efeitos daquilo que é a pulsão do ser e tentando simplesmente dar aqui uma espécie de jaula para aquilo que seria o sempre constante e eterno da subjetividade. Quanto a isso eu trato depois. Eu quero começar esta conferência aqui no Paraná, apontando agora sim
a divergência que há entre as senhoras e senhores cientistas da psicologia e da psicanálise e as senhoras e senhores, os outros aqui desta plateia, que trabalham com a ciência política e a ciência do direito, de modo crítico. Porque também tenho que lembrar, agora falando do campo da política e do direito, tal qual existem cidadãos do bem e uma vulgar dita ciência que a isso analisa, então psicólogos de Jesus, psicologia cristã, autoajuda, coaching e adjacências desse modelo de compreensão de como funciona o sujeito, também no campo jurídico e também no campo da ciência política, dá-se mesmo. Talvez não de forma tão reputadamente esdrúxula como coach ou como instrutor de autoajuda, mas eu quero agora falar do outro lado. No que tange à ciência política, o coach tem anel de doutor. Então ele diz: existe o Estado e o Estado é o bem comum. Equivale a ser coach no que tange à psicologia. É tal a forma absurda de se referir a isto: existe o Estado e ele é o bem comum, que é mais ou menos como: pense na felicidade e ela acontecerá. Não sofra e seu dia será melhor. Ou qualquer coisa assim. Vendedor do pitbull. Eu cheguei de avião, qualquer aeroporto é uma desgraça para mim em termos de estadia, porque todos os livros são assim: Jesus, o melhor vendedor do mundo, não mexa no meu queijo, quem roubou meu queijo, e etc. Coaches, de modo geral. Bem, estou aqui dizendo que para o campo da política, para o campo do Estado, esta forma infame de compreensão fala: o Estado é o bem comum, o direito é a justiça ao cidadão do bem, respeitável. Já dizia o Raul Seixas, que não sou de muito citado, porque não tenho nem razão, mas vocês de hoje já passam por progressista, perto de muitos que por aí há. O dia do cidadão respeitável que ganha 4.000 cruzeiros por mês, atualizem por R$4.000, é mais ou menos a classe média. Bem, essa gente, senhoras e senhores, crê que existem bandidos. Agora estou falando do sujeito do lado de lá, não mais do lado destes da psicologia e da psicanálise. Os Ricardo falam assim: existe bandido, e bandido bom é bandido morto, porque os direitos humanos são para humanos direitos. O primo de vocês que tem autoajuda, via de regra, se ele for levado para o campo da política, ele também concorda que bandido bom é bandido morto, direitos humanos são para humanos direitos e algo nesse sentido. Existe o eixo do mal, composto por Iraque, Irã, Venezuela e Cuba, Coreia do Norte, e definições políticas como estas. Há a ordem, há o direito. Se está preso, agora é outro evento desta subjetividade. Se está preso, bom sujeito não é. Porque uma pessoa que está presa, alguma coisa cometeu. Esse discurso é padrão. Certamente os senhores já viram uma tia de vocês ou um tio de vocês proferir esse discurso. Eu digo tia, porque se você é pai e mãe, alguém se ofende. Mas até virtualmente seus pais. Muito bem. Essa compreensão da subjetividade é péssima, tal qual a compreensão da psicologia cristã, se é que isso existe, eu já coloco em aspas mentais nessa expressão, ou então da psicologia da autoajuda, também aspas dobradas neste modelo de compreensão. Esta visão é ridícula sobre a subjetividade, como é também ridícula esta visão do lado de cá, que existe o cidadão do bem e existem bandidos e pessoas que são as pessoas corretas, famílias tradicionais. Em São Paulo esse discurso é muito reiterado, como Paraná é uma filial de São Paulo, o discurso de família tradicional também existe por aqui. E filial literal, isso aqui era um pedaço de São Paulo. Então não vim ofendê-los, eu ofendo a mim primeiro. Os senhores vieram de onde eu vim. Existe DNA comum nas nossas desgraças. Bem, agora eu quero falar da crítica. A crítica no campo daquilo que é a subjetividade psíquica é uma crítica que vai dizer que o sujeito não é quem ele pensa que seja.
Basicamente, senhoras e senhores, eu quero ancorar esta descoberta no inconsciente freudiano. Portanto, a subjetividade não é simplesmente a autonarrativa ou a dita vontade do sujeito. Agora eu estabeleço a crítica no campo da teoria política. O Estado não é o acordo da vontade dos sujeitos. Não há contrato social. Não há contrato social. As pessoas, os sujeitos, não votaram viver nesta sociabilidade. Nós não somos pobres numa sociedade onde 0% da população são os capitalistas porque votamos viver nesta sociedade. Não há esta compreensão de um sujeito da vontade que quis fazer isto. E os pobres do mundo não são porque sua vontade fracassou. Não há meritocracia. De tal sorte que a maioria, por vontade própria, bebeu, não trabalhou, não estudou, então fracassou naquilo que é a compreensão da sua vida ou até a apreensão do dinheiro que era necessário para viver. A crítica no campo de cá, quem estabelece é Marx. A crítica que começou no campo da psicologia, estabelecida por Freud. Este encontro, Marx e Freud, agora começa o que eu quero dizer na noite de hoje. É um encontro basicamente recheado de desencontros. É efetivamente uma junção horrenda naquilo que é o termo tradicional da sua junção. Eu estou aqui tomando simplesmente os dois símbolos de caminhos que não se reduzem a eles, mas que passam necessariamente por eles. Obviamente, a psicologia até vive sem Freud, e a psicanálise tem tantas vertentes para além de Freud, mas é impossível não o conhecermos. E as lutas de esquerda até existem sem Marx. E no século XVIII e XIX houve o Robespierre, que nem imaginava quem era Marx. Alguém acusou um dia, já não lembro mais quem, mas desse vestiário que por aí existe, que Simão Bolívar leu Marx e então fez a independência da Venezuela. Simão Bolívar nasceu muitos e muitos anos e décadas antes de Marx. Então, o que eu estou dizendo aqui é que para essa gente que crê que Simão Bolívar era de esquerda, e ele não era de esquerda, mas para quem acredita nisso, não é toda a luta social que é marxista. Mas é preciso passar por Marx. É preciso efetivamente lastrear a compreensão daquilo que aqui existe. Agora, eu falei por lá de inconsciente. Onde está a âncora do lado de cá? A âncora do lado de cá está no fato de que as subjetividades são capitalistas. As subjetividades não são o que acham que são, inconsciente. As subjetividades não são o que queriam ser, porque elas só são o que o capitalismo permite que elas sejam. Virtualmente nesta plateia, destas centenas de pessoas que estão aqui na noite de hoje em Maringá, eu tenho uma boa parte das senhoras e dos senhores que gostaria de ser muito rica. E essa parte das pessoas, não simplesmente querendo, terão dinheiro. E sabendo que aqui tem, inclusive, gente da psicologia e do direito, bem-vindos à pobreza. Porque o universitário não ganhará nada e não aposentará, e etc. e tal. E a universidade acabará. Professora Maria Lúcia, nosso tempo acabou. Segundo os terceiros aí. A gente continua na ativa, mas os outros não querem. Bem, o que estou dizendo é que ninguém fica rico ou pobre por querer. Embora, volto a dizer, existe uma junção banal de má psicologia ou subpsicologia com subcompreensão política que diz: se eu tiver vontade, eu farei da minha vida uma vida que levará ao dinheiro. Isto é, essas mensagens de WhatsApp cotidiana, guerreiro 2.0. Bem, empreendedor 2.0, qualquer coisa assim. Sem Marx, não se faz a trilha da compreensão da subjetividade no nível político. E sem todo o trajeto do marxismo, nós não compreendemos algo de
extremamente valioso nesta descoberta científica operada por Marx. Que foi essa descoberta? Os sujeitos, agora bem fundamental, pasmem, os sujeitos não fazem a história. Isso talvez seja a coisa mais chocante. Marx, muito jovem, escreveu um livro chamado A Ideologia Alemã. Este livro, central para a compreensão tanto da questão da subjetividade quanto da questão da política e até do direito, Marx diz assim: o direito e a religião não têm história própria. Eu desenvolvo isso num livro meu que se chama Filosofia do Direito, capítulo 11, Marx. O direito e a religião não têm história própria. Nenhuma pessoa acorda de manhã e inventa uma religião. Isso eles vão dizer. Como não? Toda manhã alguém inventou uma religião. Todo dia alguém abriu uma igreja. Sim, senhoras e senhores, todo dia alguém abriu uma igreja. Mas a tese materialista básica é que as pessoas, quando fundam uma igreja, fundam a partir do mesmo arcabouço de compreensão histórica possível do que é a religião. Há um Deus. Então é monoteísmo. Este Deus nos cria. Este Deus nos julga. Este Deus manda alguns de seus filhos ao inferno. Mas este Deus é amor. Com este conjunto contraditório, as pessoas criam milhões de igrejas. Só que a história da religião é a história do capitalismo. Sempre há um criador que julga. Como foi monoteísta também o feudalismo, como foi monoteísta, ao seu modo, alguns escravismos. Quem tem história é o modo de produção, não é a religião. Toda pessoa que inventa uma religião inventa mais ou menos a mesma. Aí os senhores dizem, mas tem umas que não são teístas, elas são mais ou menos esotéricas. E estas esotéricas, mais ou menos, dizem a mesma coisa. O meu poder pessoal me liberta. A minha energia, quando alinhada, me faz mover o mundo. Ou seja, é a ponta que sai de Deus e encontra lá, do outro lado, a autoajuda. É o mesmo caminho. Varia, eventualmente, a estação de parada. Só. Se é a estação Deus, se é a estação pirâmide, se é a estação cromoterapia. Sem ofender os presentes que são adeptos dessa. Aqui provavelmente eu não encontro gente muito fanático de religião, mas cromoterapia é possível. A esquerda gosta de umas coisas dessas. Já há um tempo lá na USP eu fui falar com uma plateia de esquerda e a primeira pergunta que me fizeram é: qual o seu signo? E eu já disse que estava mal à esquerda. Assim, isso é uma ala chegando na pirâmide. Mas observe, são invenções como estas, são possibilidades como estas que animam a religião. O direito é a mesma coisa, não há o direito criado pelos sujeitos. Os sujeitos são atravessados pelo direito. E o direito não é criado. O direito não tem história própria. Quem tem história é o modo de produção. Primeira tese central do marxismo, que aqui eu quero dizer, não é o sujeito que cria a história. É o modo de produção do sujeito da história. Isso aqui é chocante porque efetivamente esvazia o caráter de sonho juvenil que anima boa parte da esquerda do mundo, que diz: juntos lutaremos e transformaremos o mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Não vai ter golpe. Vejam, meus caros e meus senhores, não faltou gente do nosso lado a não soltar a mão do outro. Nós gritamos por todo lado que não vai ter golpe. O que determina a história não é a nossa vontade de sujeitos com a mãozinha junta. O que determina a história é o capital. O capital dá golpe, o capital revoga o golpe, o capital se apoia na democracia, revoga a democracia. O sujeito da história é o capital.
Portanto, a multidão dos que não tem capital, essa multidão poderá chegar no ápice da depressão, o capital nada se sensibilizará com este fato. Algumas pessoas às vezes dizem, mas o capital não chegará ao momento limite no qual perceberá que as pessoas estão sendo altamente exploradas. O capital chegou a matar 6 milhões de judeus e nada aconteceu. E Hitler não caiu porque matou 6 milhões de judeus, porque a União Soviética e, do outro lado, os países capitalistas não alinhados com ele, esses mataram os nazistas. Só. Não houvesse isso, continuava matando mais 6 milhões de outras gentes. Portanto, não é por critério moral que Hitler caiu. Por nenhum critério. O capitalismo acumula. Esta é a lei do capital. Eu quero agora dizer que seria muito tentador fazer a primeira junção entre sujeito político e esse sujeito psicamente analisado pela psicologia ou pela psicanálise, e eu evitarei aqui neste momento estabelecer o grau da divergência ou da convergência entre tantas leituras acerca de psicologia e psicanálise, eu trabalhá-las no mesmo campo, tal qual vou juntar do outro lado o problema jurídico com o primo do problema político, embora não seja a mesma coisa. Quem confunde direito com o Estado procede a uma horrenda forma de erro naquilo que diz respeito à ciência política e à ciência do direito, mas vou tratar com 2 campos. Ao fazer a junção destas críticas, nós vamos dizer: existe um sujeito que não tem controle de si total, que não escreve totalmente sua história, o sujeito da psicologia e da psicanálise. Existe um sujeito que não escreve a história política do mundo, porque quem escreve é o capital. Crítica marxista, crítica da estrutura social, crítica política. As pessoas dirão: eu consigo fazer facilmente o encontro destas 2 vertentes, porque efetivamente eu não me controlo, nem eu controlo o mundo. O movimento é o mesmo. Ou seja, eu peguei um facão e estou cortando o sujeito em pedacinhos. Estou dizendo, não serve para muita coisa este que se chama plenamente sujeito. Nem para se controlar, nem para controlar o mundo. Porque toda vez que o sujeito fala, não vai ter golpe, acontece o golpe. Uma senhora do nosso lado, inclusive, eu tenho pleitos de reverência a ela, mas foi a La Passionária, a espanhola. Esta senhora, lá no tempo que o Franco estava na ascendência do horror deste fascismo espanhol, ela começou a gritar: não passaram, passaram todos. E ela perdeu, coitadinha, a luta. E por muita tristeza minha, foi uma grande lutadora e torceria para que não tivessem passado. Pero passaram todos contra os republicanos. Então, senhoras e senhores, nós temos aqui, efetivamente, um quadro no qual não é a minha vontade que me modula, nem tampouco a minha vontade, ou a vontade de todos nós juntos que modula a sociedade. Observem, existe uma plataforma possível de crítica da subjetividade psicológica e psicanalítica, como a crítica da subjetividade política e jurídica, marxista. Agora eu quero falar exatamente do coração da dissonância, porque existe uma dissonância central. A tradição da psicologia, e a tradição da psicanálise em especial, trata o sujeito a partir de uma certa referência de historicidade. Só que esta referência não é a referência do marxismo. Freud não é Marx, não só porque trata de objeto distinto, porque Darwin trata também de terceiros objetos, e até poderíamos tentar estabelecer uma ponte, algo em comum entre tudo isso. O problema não é dissertar ou pesquisar ou analisar a psique e analisar a economia. Pelo mesmo método eu poderia fazer tudo isso. O objeto é diferente, não método. O que eu estou dizendo é que, em termos de método, há algo em Freud que não é de Marx. Há algo de Marx que não é de Freud. Tradicionalmente, quando se fala em sujeito no nível psicológico, psicanalítico, existe uma forja de um modelo de sujeito que não corresponde apenas ao sujeito do capitalismo. E é peculiar o que eu vou falar.
Freud, em toda a sua analítica da psique, só pensa no sujeito capitalista, só pensa naquele sujeito da Áustria e de Viena, eventualmente de uma classe média, na monogamia enquanto núcleo familiar, e em todos os horrores advindos de uma formação a partir de pai e mãe em monogamia e a partir das diferenças e das contradições da mãe separada do pai e toda a estrutura que envolve a família tipicamente burguesa. Freud só pensa como burguês e pensa uma problemática do sujeito burguês. No entanto, ele não toma o seu modelo de crítica desta subjetividade como um modelo do capitalismo. Observe, a definição freudiana para quem é este sujeito é uma definição mais larga do que aquela de um sujeito capitalista. A definição freudiana é daquilo que se pode chamar de civilização. E civilização não é correspondente a capitalismo. Civilização é um espaço histórico da sociabilidade muito maior do que o espaço do capitalismo. Porque nesta dita civilização couberam aqui os gregos. Nesta dita civilização houve os romanos. Houve um espaço dos egípcios. E a problemática do mal-estar na civilização, para pegar alguns exemplos, não é o mal-estar do capitalismo. É o mal-estar de uma certa estruturação social que só corta historicamente para trás de si a pré-história. Excetuando-se a pré-história, chegamos em um certo momento no qual o sujeito é um sujeito da civilização. Então ele tem a repressão. Então ele se erige em termos de civilização porque ele se controla ou terceiros o controlam. De tal sorte que este monumento repressivo organiza tanto o escravismo, quanto o feudalismo, quanto o capitalismo. Observe, é uma tradição da psicologia não especificar o capitalismo, dissolver o capitalismo naquilo que o marxismo chamaria de variados modos de produção. De tal sorte que civilização é capitalismo mais feudalismo, mais escravismo, mais modo de produção asiático, e se quiserem fazer aí estas formas mais elaboradas de compreensão de modos de produção, eu orientei uma tese em uma ocasião sobre como pensar o modo de produção do Brasil, e temos aqui um grande brasileiro que discutia a respeito disso, que era Silva Marinho Cardoso, e outro que era Jacob Orenga. Nós temos inclusive modos de produções da periferia do mundo. Escravista colonial, é um pedaço de um pedaço do outro. Bem, estes modos de produção, todos eles cabem no rótulo de civilização. Portanto, o esquema desejo e repressão e ego como a sofrida instância da escolha impossível entre os dois, isto não é capitalista para a psicologia, isto é do ser humano em civilização. Tanto assim que família, tradicionalmente por esta análise psicanalítica, ela é estendida para mais que o capitalismo. Volto a dizer, Freud só fala da família capitalista, mas projeta uma família feudal ou uma família escravista a partir do modelo da família capitalista. De tal sorte que projetaria também uma família socialista a partir do que é uma família capitalista. O eixo repressão e desejo, desejo e repressão, é o eixo fundante do sujeito. Observe, eu não estou dizendo que a psicologia se lastreia em uma ahistoricidade. Eu não vim aqui ofendê-los dizendo não tem historicidade no saber psicológico ou psicanalítico. Eu vim reconhecer que há uma historicidade, só que a historicidade é inespecífica. É larga, tão larga que cabe dentro do conceito de civilização, de sociedade aí existente, sujeitos na sociedade aí existente, virtualmente todos os modos de produção. O marxismo opera exatamente no contrário. Quando eu iniciei esta conferência dizendo, vim trazer a faca que corta,
e corta grosso para mostrar que não é totalmente compatível uma crítica do sujeito com outra crítica do sujeito. Agora eu passo do lado de cá. A grande descoberta do marxismo não é que existe um sujeito. A grande descoberta do marxismo é que existe um momento da história na qual muda totalmente a compreensão e totalmente a base material do que é a subjetividade. Esta é a descoberta que eu venho aqui anunciar, que eu escrevo no meu livro de Estado, Forma Política e em tantos outros livros. O sujeito, em um certo momento da história, ele mudou. E este momento é o capitalismo. Observe aquilo que Freud poderia chamar de civilização lato sensu. Marx pega tudo isso e começa a dizer: esta chamada civilização, onde o homem é o lobo do homem, onde o ser humano não presta, onde o ser humano só pensa em si, onde o ser humano passa a perna em todo mundo, onde ele é individualista, ou qualquer definição como essa, ou então, se quiserem ser bonzinhos, a lá Rousseau, onde todo homem é bom e a sua sociedade o corrompe, e a civilização o estragou. Tudo isso que esse bloco de generalidades, Marx passou a vida inteira na sua leitura científica para dizer: não é a mesma sociabilidade. São modos de produção da vida social totalmente distintos. Na enumeração de Marx, nós temos na cabeça, para quem é jurista aqui, não é rol taxativo, não é rol exaustivo, é rol exemplificativo, ou seja, não estou falando que são só estes os modos de produção, são estes, mas tantos outros possíveis. Mas nesta lembrança que nós fazemos no Ocidente a respeito de Marx, nós tivemos em um tempo da história um modo de produção escravista, lá dos egípcios, dos romanos, dos gregos, dos hebreus. Depois tivemos uma Idade Média europeia, toda ela feudal, e então, em um momento, surge o capitalismo. Isto, que é uma descoberta de Marx, é central para dizermos que este sujeito da civilização é tomado aqui com tintas muito genéricas. Este sujeito da civilização, ora foi senhor de escravo ou escravo, ora foi senhor feudal ou servo, ora foi capitalista ou trabalhador assalariado, que é o nosso modelo. Observe, o que Marx descobre, a materialidade de uma determinação histórica específica. O sujeito do capitalismo não é igual ao sujeito feudal, nem igual ao sujeito escravista. E toda a leitura de Marx em Capital é para mostrar por que não é igual. Cheguei aqui a Maringá. Quando eu olho para, pegando o avião, este verde desta terra muito rica, aqui do Paraná, eu vejo uma pessoa cortando cana. Se eu visse esta cena, só por ver a cena, eu não posso dizer que é capitalismo. Poderia dizer também que isto seria feudalismo. Por quê? Um senhor feudal diz ao servo: ou trabalha para mim do jeito que eu quero, ou então não vive no meu feudo. Não bebe da água, não come da comida, não se serve do teto. Poderia ser escravismo. O que muda? Os três modos de produção